Olá, bem-vindo você à Notícia no Momento, nossa edição nacional. Aqui você tem o resumo das informações do dia e queremos deixar para vocês o melhor das notícias aí, tá? Então vamos lá agora falando diretamente do nosso estúdio com as notícias do momento nesse dia 21 de maio. Aqui você tem informações especiais para você não passar vergonha. Tá aqui nosso cartaz internacional que já foi ao ar. Temos o nacional também, que é esse aqui vamos falar sobre a fim da investigação da reviravolta com o Flávio e também o nosso café de hoje de manhã, a transição planetária que saiu hoje, os vídeos de hoje, revelações estão sendo trazidas, né? E também do Shabat de Trump e outros mais. E não esqueça o Disperso da Era de Aquário e nossa palestra em Lisboa, que tem algumas vagas. Corra para você conseguir chegar lá, tá? Corra, Lisboa. Ontem uma live fantástica com o Plano da Aliança, Paulo Cassiano. Legal. Então, nacional, atenção, produção, chegando. Atenção, o que está acontecendo no Brasil? Parece que o Trump, ele deu um ultimato, né? Para que no Brasil que eles consigam fazer o trabalho deles aqui para cuidar das fronteiras. E tem uma teoria, uma notícia que não confirmada, evidente, mas que haveria uma BOMT Atom aqui no Brasil, escondida por esses grupos armados aí, uma chamada de BO suja, né? Que poderia fazer alguma coisa ruim. Então ele colocou tropas americanas na fronteira para evitar com que haja alguma tentativa de invasão aqui no Brasil com essas substâncias sujas, tá? Então a notícia que é extraoficial, que ele estaria deixando tropas americanas aqui para cuidar da localização, né, e descoberta desse possível artefato nuclear que aí a gente encontra. A gente vê que isso é uma realidade, é uma possibilidade. Aqui nem tem aquele caso do Césio 137 que aconteceu também, que causou um estrago tremendo lá na Goiânia. E a gente vê que isso pode ser um artefato bélico desilizado pelos inimigos aqui para tentar. Então, por isso que ele está de olho nas nossas fronteiras. Então, os Estados Unidos também falam em resposta militar, no caso do capitão. A coisa está ficando séria, né? E amanhã termina o prazo de 7 dias que o governo Lula recebeu contra os planos de ações contra as facções do pó. E se nada for feito, os Estados Unidos podem intervir militarmente no Brasil, assim eles falam, né? E que os generais também, que eu falei que os generais foram chamados, né, para ouvir um sermão, né, dos americanos lá e tal, alertando eles que tudo isso tem que ser combinado em parceria para que não haja nenhum tipo de coisa errada. Bom, também porta-aviões dos Estados Unidos com propulsão núclear cruzam o mar brasileiro para uma de suas últimas missões. A gente falou, né, que o Nimitz já cruzou, está aqui no Brasil, ele está saindo agora, ou está se deslocando, não sei exatamente, né? Então aí o Nimitz vai fazer um trabalho, depois ele vai embora, é a última missão dele, tá? Bom, vou falar um pouquinho da questão do Vorcaro, né? E o celular do Vorcaro entrega mais do que a delação do banqueiro. O celular do Vorcaro está entregando muita gente grande aqui do nosso repertório nacional. Parece que muita gente grande estava com conversas secretas no celular dele que vai trazer um grande rebuliço no cenário nacional. E a polícia também colocou como fim a investigação da reviravolta do Flávio. A polícia encerrou a investigação por falta de provas e conclui que mensagens do senador são lícitas e encerra o caso. Então é aí. E vemos aqui urgente que o Daniel Vorcaro promete abrir o bico depois de troca de cela. Botaram ele numa cela um pouquinho menor, então, sem regalias, sem mordomias, aí ele não consegue mais. E agora, né, parece que o rebaixamento para uma sala especial que ele estava antes, e ele ficou pé da vida mesmo, e disse, agora sim que eu vou entregar tudo, né? Então estão colocando aí, e aí existem vários sinais de que a delação do Daniel está por um fio para acontecer, e quando acontecer vai ser um Deus nos acuda, né? Bom, André Mendonça vai analisar pedidos para a criação da CPMI do Master. E o André Mendonça também está analisando se isso acontecer também vai ser muito sério, né? E o Supremo derruba a ação que pedia a investigação de suposta espionagem do capitão contra os seus inimigos, né? O Congresso acumula 7 pedidos de CPI do Banco Master. 7 pedidos de CPI, veja só, né?
Minha nossa, Congresso, 7 pedidos. E vai ter CPI do seu banco mais, não tem dúvida, vai ter, e quando for vai ser bem grande aí, tá? E o L passa por cima do TSE e pede votos a Simone Tebet e Marina Silva em evento do governo, né? Ele não poderia fazer isso, pedir votos para ele, porque isso é pré-campanha eleitoral. Nunes Marques ignora 10 pedidos de Daniela Mercury em ação contra o governo, né? Contra Eduardo. E eu vou te contar, cada coisa que a gente vê que são bizarros essas notícias, né? Mora ordena providências para extradição de Carla Zambelli e Justiça ordena também penhora de bens de Carla Zambelli em ação por direitos autorais. A Justiça de São Paulo determinou a penhora dos bens, uma ação envolvendo uso indevido de fotografia. Querem pegar ela de qualquer maneira, né? Quando a pessoa está em evidência e está lutando contra o mal, eles vão em cima mesmo e te contar, né? Bom, Valdemar Costa Neto defende Flávio e nega prazo para avaliar candidatura. E investigada amiga de Lulinha é ex-delegada da PF e tentou doar R$ 500 mil ao L. Olha só como é que pode, né? A pessoa é uma ex-delegada da polícia, né? Tem R$ 500 mil para fazer doação, imagina quanto não tem em casa, né? E aí, é a investigada de Lulinha, mais essa também. Bom, então, ex-presidente do BRB relata detalhes da delação de detentos e esse Paulo Henrique já está sendo feita a delação dele e me parece que ele vai abrir o bico e vai falar para todo mundo, né? Todo mundo, né? Então, parece que o negócio dele aí vai ser muito forte, ele vai abrir o bico e vai fazer uma festa. Se o Vorcaro não falar, ele fala, então os dois vão falar junto. Minha Nossa Senhora, sai de baixo, né? TOF suspende multa de 10 bilhões da JDF, esposa do ministro advogada, que advogava para a empresa. Então, uma multa de 10 bilhões, né, da JBS, e da esposa do ministro advoga para a empresa. Ó, veja só, né? Olha só, o TOF suspende uma multa de 10 bilhões, né, contra a JF. Só que a esposa do TOF advoga para a empresa. E aí, pode uma coisa dessa? Pode uma coisa dessa? Olha só, né? Você não está vendo, não tá vendo cheiro de malandragem aí, né, de propina? Então, é um absurdo isso, é um absurdo. Tem coisas que não dá nem para a gente imaginar a quantidade de... IPF decreta repasse de 14 milhões de fundo ligado à Revit para a empresa da família de Ciro Nogueira, né? Mais um dinheiro ilegal, ilícito aí, né? Barbaridade, né? Bom, o Dino dá 48 horas para a Câmara explicar a viagem de Mário Frias ao Bahrein eu disse assim... aqui, mas estão tentando falar mal do filme do Capitão, mas não adianta, esse filme vai ser um sucesso, já é um sucesso e tal, e não tem jeito, né? Tá totalmente muito sério o que está acontecendo aí. Bom, vamos lá, mais notícias aqui então sobre o que está acontecendo. Aí o senador Magno Malta, né, disse que esses delitos não vão cair nas costas da direita, né? E as revelações do lobista sobre a amizade de Lulinha em depoimento à PF, a empresária Roberta Lutzinger também está comprometida com essas situações aí porque ela trabalhava junto com o Lulinha e para o PT, né? Então as coisas estão se acumulando. Bom, Alfredo Gaspar disse que a polícia já tem relatório contra o Lindbergh Farias e isso vai ser muito grave. Eles vão falar muito agora sobre tirar o Lindbergh Farias do seu mandato, caçar esse Lindbergh aí que é totalmente da canhota e só trabalha para o mal, né? O ator que fez Jesus vai contar a história de Bolsonaro para o mundo inteiro e é isso que eles querem impedir pelo filme do Capitão. E de fato está muito bem feito esse filme, é um sucesso esse filme. Quem viu já o trailer ficou encantado com a situação. Polícia Federal, mais de 1,7 tonelada de maconha foi apreendida em Cascavel. Um suspeito foi detido durante a ação, né? Imagina 1,7 toneladas, né, de mac. Então, a PF está fazendo um grande trabalho de prisão das pessoas ligadas ao pó. Bom, Oruan tem mais um pedido de detenção decretado pelo promotor após o caso que o envolveu. E Brasil patina na economia e vê o mundo sumir no retrovisor.
Então o país está mais abaixo de países pobres como Costa Rica, República Dominicana, é um absurdo, né? Bom, e ele decreta novas regras para a Big Tech atuarem no Brasil. E ele assina decretos que avançam com regulamentação das redes sociais. Eles querem a todo custo regulamentar as redes, não deixar uma terra que possa, né, ser livre para o povo falar. E estão tentando a todo custo regulamentar isso aí, mas não sei se vai dar certo não. Dias Toffoli pauta julgamento de recursos das Big Techs no caso da regulação. Então eles querem, né, querem a todo custo regular as redes sociais para que a gente não tenha mais a voz livre, né? A voz livre. Então isso é uma coisa que choca muito nós brasileiros que queremos ter a voz livre dentro da nossa liberdade de direito, pela Constituição. Brasil quer vender armas e aviões para a Argentina, diz o ministro da Defesa José Múcio Monteiro. E Janja escorrega no português e diz bobagem, o que é normal, né? Bom, ele critica a pena capital para agressores e diz que violência está no DNA do homem, que pode ser violento, né? Então, sempre coisas bobas, né? Bom, milhares de brasileiros foram barrados na União Europeia no ano passado. Quase 3 mil brasileiros foram barrados, especialmente em Portugal, por não terem condições de entrar no continente europeu. Então eu tenho que se cuidar quem vai para a Europa aí, não ser barrado. Eu também vou me cuidar. Aliás, Portugal, estou chegando aí semana que vem, se prepare, né? Vou estar muito aí. Flávio Bolso cita PCC e CV em discurso e manda forte recado que ele vai acabar com esses grupos do mal aí, né? Tá? E diz assim, a fabricante de brinquedos Estrela dá entrada no pedido de recuperação judicial e expõe a crise financeira. E diz aqui, eleja L para mais 4 anos e você já poderá começar a vender a janta para pagar o almoço, diz o Walter Longo, né? Então, não vamos votar de jeito nenhum, esse cara tá louco, né? Aqui queremos fazer também uma confirmação do Felipe, o piloto de aviação, que, né, foi, até vou tirar aqui, o Felipe da Deolane Bezerra foi detida suspeita de lavar dinheiro para o Marco, né? Então aqui tem mais outras coisas aí que mulher trans denuncia ter sido impedida de usar banheiro feminino no terminal da SECAP. Muitas coisas. Bom, gente, o que importa mesmo, assim, eu quero fazer uma homenagem ao piloto Felipe, que foi abatido, que infelizmente partiu desse mundo, piloto de helicóptero da PM, e justamente por falta de apoio tático, né, de não ter o exército contribuído para aquela operação, ele foi abatido. Que ele seja recebido nos braços do Pai Criador. E a Deolane, como foi detida agora também, que ela possa abrir o bico e entregar todo mundo. Parece que essas pessoas aí vão ter que falar, queira ou não queira. Então, hoje a gente vai fazer a notícia um pouquinho mais curto até. A gente vai deixar para outra edição os próximos vídeos. E assista o nosso vídeo do Transição Planetária, os vídeos do Café com o Luciano e mais todos os vídeos que a gente tem aí no momento, tá? Fico muito feliz com a sua participação. Vai deixando o joinha aqui embaixo, você pode deixar um comentáriozinho também, é muito importante. Assista os demais vídeos do nosso canal. Um grande abraço, a luz venceu, beijo a todos.